Alô? Oi. Alô? Deu algum problema? Estamos ao vivo. Alô? Está ao vivo já? Sim, doutor. Tá. Bom, uma boa tarde a todos. A ANFAC está iniciando mais uma live nessa série de reuniões técnicas que nós estamos promovendo durante esse período da pandemia, que nós estamos aqui num processo de home office, todos nós, e quero inicialmente dar meus cumprimentos ao meu amigo Elias, que mais uma vez se dispôs a contribuir a sua preciosa contribuição na área de crédito, na área de negócios para os nossos associados. Quero cumprimentar também Paulo, nosso grande amigo de longa data, de muitos anos, Luciano, Julien, os demais componentes, Flávia. nosso mediador, doutor Zé Luiz, e os demais participantes, a maioria nossos associados. O objeto da nossa reunião hoje é exatamente o projeto de lei 675, que realmente foi totalmente vetado, mas o que nós extraímos disso aí? Estamos extraindo preciosas lições no que diz respeito à administração de crédito. A necessidade de ter uma boa ferramenta para que a gente, principalmente numa fase como essa que nós estamos atravessando, tenhamos absoluta segurança na concessão do crédito, principalmente das nossas empresas, que compram direitos e temos que, naturalmente, ter a garantia do retorno. Então, temos que ter os instrumentos necessários para inadimplência, para fraude, para outros eventos que envolvem a complexidade da administração do crédito. Não é fácil. Então, hoje nós estamos aqui exatamente aproveitando a pandemia, que eu acho que o grande aprendizado que nós temos tido na pandemia, nós temos aprendido tanta coisa que temos que depois, então, colocar em prática. Então, eu acho que é mais uma experiência que temos que nos valer do Elias, do Paulo e dos demais companheiros da NBC, que redundem em prejuízo, que redundem em benefícios para todos nós, e não em prejuízo. Temos que tirar bons proveitos para que as nossas atividades, principalmente as nossas empresas, consigam sobreviver neste momento. O factoring, o fomento comercial, está demonstrando ser uma atividade pujante. Está mostrando a evidência, a sua força de manter um segmento importantíssimo da economia, que é a pequena e média empresa. Nós temos hoje quase 1 milhão de empresas clientes, micro e pequena empresa, que garantem o quê? Um mercado de 6 milhões de empregos formais diretos e indiretos. Eu acho que a maior prova do protagonismo do fomento comercial. De forma que vamos, então, aproveitar hoje os ensinamentos que vamos escolher para levar para o nosso dia a dia e para garantir cada vez mais o sucesso da nossa empresa. Mas, antecipadamente, gratíssimo por a participação dos técnicos, Elias e todos os demais companheiros que vão aqui coadjuvar conosco nessa grande empreitada que é levar avante o fomento comercial e apoiar a pequena e média empresa. Muito obrigado, Elias. Estamos aí. A palavra é sua. Ok, boa tarde a todos. Luiz, muito obrigado pelo convite e pela abertura. É sempre um prazer estar junto com o segmento aí da ANFAC, porque a gente, nessas conversas, a gente coloca o que a gente tem, né, de conhecimento, e a gente ouve e aprende muito com vocês, porque vocês estão na ponta realmente executando, né, a operação de crédito, e que hoje, né, mais do que nunca, o fomento comercial vem trazer o que é a maior crise que nós temos hoje, a liquidez. Existe crise de receita, existe crise de liquidez. Então, vocês são os grandes agentes aí para ajudar nesse processo, inclusive para trazer liquidez ao mercado, e com isso a economia começa a girar. Então, hoje a ideia é conversar com vocês, compartilhar, né, algumas práticas que a gente tem observado, conversar também sobre a medida, né, do setor dos 45 dias, e com isso também esclarecer como é que nós estamos avaliando essa medida, conversar sobre a parte regulatória, que é uma peça muito importante nesse momento, porque ela coloca em risco a operação do crédito, né?
muitas propósitos que parecem ser legítimos, eles pontualmente parecem ser bons e sistemicamente causam problema. Então, com isso, eu vou compartilhar com vocês os slides, tá? Um momentinho só. Eu já vou colocar na tela aqui. Estão vendo ou não? Já estou em posicionamento, sim. Isso, então vamos lá, tá? Vamos avançar aqui. Bom, só para reforçar com vocês, a associação ela foi fundada em 2015 e tem 4 sócios, né? São os 4 birôs que são certificados, inclusive, pelo Banco Central. Nós temos a Boa Vista, a COD, a Serasa Experian e o SPC Brasil, tá certo? Os 4, né, fazem parte, né, da NBC e a gente tem atuado muito nesse processo, né, da disciplina do crédito, não só durante a pandemia, mas inclusive antes, trazendo as melhores práticas e estimulando o crédito sempre que possível. Bom, a entidade, né, a NBC, ela é conectada com várias outras entidades no exterior e a gente tem trocado muitas informações, experiências com vários organismos internacionais, como o CFPB, que é um regulador americano, o CFA, que é o regulador da Inglaterra, o inglês. Temos falado também muito com a Axis, que é a Federação das Associações de Birôs de Crédito da Europa, o CDA, que é um birô de crédito, a Associação dos Birôs de Crédito Americanos, e várias outras entidades, como o Banco Mundial e o ICC também. E com isso a gente mapeou 8 grandes, como é que se diz, pilares para poder lidar com o crédito nesse momento. Primeiro, o compartilhamento de informações, que é muito importante. Sem informação não se tem transparência. E se não tiver transparência, não se tem confiança. Se não tiver confiança, a operação de crédito não acontece na ponta, ou ela acontece de uma maneira distorcida. E, com isso, ela acaba não se tornando sustentável. Há outro ponto importante, que é a interpretação e aplicação dos relatórios. Nesse momento, os dados vêm, né, impactados por um fenômeno da pandemia. Então, qual é a ideia? É simplesmente pegar essas informações e ponderar e destacar elas, inclusive na ponta, para que se tenha um mínimo de impacto, né, ou se tenha clareza no processo. A implementação de processos adequados nesse momento, tá certo? São processos, inclusive, de acesso a clientes, a consumidores e a empresas. O efeito mínimo ou nulo, se possível, de risco no processo de avaliação do crédito na ponta. Os relatórios têm que estar disponíveis aos titulares. Os Estados Unidos geralmente tem 2 consultas gratuitas por ano. E os Estados Unidos liberou o acesso gratuito para qualquer consumidor ou empresa para que tenha acesso ao relatório, para que consiga avaliar o que está acontecendo com ele, saiba como é que ele está sendo avaliado e possa, inclusive, né, tomar as melhores medidas, inclusive internamente. Essa iniciativa a gente já incorporou no cadastro positivo, que foi uma solicitação, inclusive, do Banco Central, em que a gente desse o acesso gratuito ao consumidor para que pudesse ver o seu relatório e, com isso, estimular a educação financeira. Outro ponto importante é a melhoria no tratamento de reclamações. Na ponta, nesse momento, existe muita informação correndo, existe, talvez, problema de assimetria de informação, e a recomendação é realmente melhorar, inclusive, esse processo de tratamento de reclamações como um todo. O outro pilar é a digitização, alguns falam digitalização um pouco além da digitalização, é tornar as coisas de uma maneira fácil, acessível e com velocidade, tá certo? E o 8º pilar, que a gente já tem sempre promovido dentro da NBC, que é um dos propósitos da NBC, é promover a educação financeira. Então, esses são 8 maneiras em que o mundo está lidando com o processo de pandemia. Certo? A gente tem
um processo, né, uma curva de retomada distinta, tá certo? Temos uma curva de retomada das receitas das empresas, né, das vendas, que é uma coisa, tá certo? E também temos uma outra curva, a receita dita que vai subir provavelmente em um modelo de swoosh, que é o símbolo da Nike, que é aquele vizinho da Nike. Né? Existe a curva de retomada da receita líquida, que é diferente, e a mais preocupante realmente é a curva de retomada do fluxo de caixa. Então, com isso, o governo tem atuado, né, seja numa ajuda emergencial ao consumidor, ou as linhas de crédito para poder prover liquidez, e vocês também são um dos grandes agentes de liquidez. Então, com isso, né, só retomando os 45 dias, né, por que foi feito, né, os 45 dias? 10 dias da pandemia, após a comunicação, como é que era feito antes da pandemia? 10 dias antes, a negativação subia, né? Os birôs informam, deixam 10 dias, né, esperando ver se chega em algum acordo. Se não chegar, para dar a baixa, ele sobe e vai para os relatórios e para a nota de crédito, tá certo? E a proposta do 675, né, era originalmente terrível, né? Porque ele suspendia o positivo e o negativo até o fim do estado de calamidade pública, que é no 31 de dezembro de 2020. Depois de a gente colocar essa nossa medida no ar, muito trabalho com os parlamentares, muito trabalho com o executivo, o texto final ficou suspensão e negativação por 90 dias a contar de 20 de março. Então, se a gente não tivesse tomado essa medida dos 45 dias, certamente esse texto de 90 dias esse texto de suspensão do positivo e negativo teria caminhado, causando um dano terrível, né, durante 90 dias. Com isso, veio a iniciativa dos birôs de ampliar de 10 para 45 dias. Por que foi feito isso? Foi feito simplesmente para poder abrir espaço para a renegociação. Certo? Esse movimento foi feito junto com os agentes de crédito, porque sem eles, a ponta realmente não teria, né, ciência das condições, e ela não estaria trazendo benefício porque ela não teria iniciativa de abrir espaço para renegociação. Por exemplo, foi a medida da Febraban de abrir 60 dias para poder ser aberta o processo de renegociação. O volume de negativações do período mesmo, com a pandemia, ele se manteve estável. Mais para frente eu vou abordar isso com um pouco mais de detalhe, tá? E com isso provou que a nossa medida realmente ela atingiu o equilíbrio que a gente precisava. Aqui. Esse título é interessante, a gente chamou de o normal no anormal. O que quer dizer isso aí? Tá? Se vocês verem as curvas que tem aqui, nós temos aqui a média das pessoas que deram baixa, né, negativação de 0 a 10 dias, tá certo? O percentual. E nós também fizemos um mapeamento da porcentagem das pessoas que deram baixa de 0 a 45 dias, tá? Então, vocês veem aqui a curva em laranja, tá certo? A gente comparou, falei, bom, nós temos um número, será que isso é bom ou isso é ruim? Então, nós vamos comparar com 2019. Então, se vocês verem 2019, olha só, na curva aqui de baixo, ela é estável porque a economia estava estável, tá certo? Então, lá para abril, né, do ano passado, tá certo? Era uma economia que estava estável. Então, vocês começam a ver esses picos e vales aqui, que mostram que são atuações dos agentes econômicos, né? E se vocês veem aqui, perto aqui para dia 15/5, que foi a última medida, 45 dias para trás, você vê que a curva azul ela já começa a tender para uma normalidade, muito próxima do que era no ano passado, certo? E se a gente conseguir ver nos 45 dias, a gente tem uma curva muito mais estável, tá certo? Nós temos aí a curva em laranja, a média em 2019, os 45 dias, e a gente vê a curva cinza seguindo muito próximo. As diferenças variam geralmente de 2% a 3% entre uma e a outra curva, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, no período que nós estamos vivendo, era muito mais esperado,
que se tivesse muita quebradeira e o índice de pessoas, a porcentagem de pessoas que conseguissem baixar a negativação fossem muito menores do que era no ano passado. Aí o pessoal, né, as pessoas perguntam, mas puxa vida, está próximo por quê? Está próximo porque se abriu um espaço de 35 dias e os agentes econômicos atuaram junto, né, trazendo um grande volume de renegociação e, com isso, inibindo, dando a baixa na negativação original. Então, essa medida, em sintonia com os agentes financeiros, se provou muito eficiente e eficaz e está trazendo uma normalidade onde a gente não era esperado uma normalidade. Então, com esse monitoramento, é que a gente tem tomado decisão se a gente prorroga ou se continua, né, ou se para os usos dos 45 dias. A gente sabe que quando os agentes econômicos pararem de abrir espaço, realmente isso aí não vai resolver muita coisa. Então, o que nós temos até o momento, até dia 15/5, nós vimos que realmente a abertura do espaço e as instituições financeiras com as iniciativas de renegociação trabalharam muito bem, de modo a trazer o que eu chamo de anormal, o normal no anormal. Tá? E de 17/4 a 28/6, pessoas que seriam negativadas normalmente após os 10 dias, elas não foram negativadas. Então, com isso, como demos o prazo de 45 dias, cerca de 12 milhões de CPF e CNPJs foram beneficiados. E foram beneficiados sem custo nenhum, porque com isso, vocês viram o volume de baixa, mostrou que isso exatamente trouxe a normalidade. Tá? Então, se abriu espaço para 12 milhões para que pudessem renegociar, a renegociação caminhou e as curvas ficaram muito próximas. Então, a gente continua monitorando essa iniciativa através desses dois indicadores. Bom, entrando agora no 675. Sabemos que o 675 teve o veto presidencial e a Senacom e a Advocacia Geral da União fizeram notas técnicas realmente recomendando o veto, tá certo? Então, foi vetado pelo presidente, os dois órgãos aqui acabaram se manifestando pelo veto, e com isso eu vou pedir para o Julien, né, entrar e dar um pouco mais de detalhe. O Julien é o nosso Relações Governamentais da NBC, e ele pode dar muito mais detalhe, né, a respeito das notas e aí trazer um esclarecimento da decisão acertada feita pelo Executivo. Julien? Obrigado, Elias. Vocês me ouvem bem? Tranquilo, vamos lá. Ah, legal. Sim. É porque o fone resolveu funcionar. Ele estava bravo comigo e agora resolveu funcionar. É tecnologia, inteligência artificial, é assim mesmo. Bom, mais uma vez, queria agradecer aqui mais uma vez a possibilidade da gente manter o diálogo. Acho que através desse diálogo e o constante contato é que a gente consegue atuar junto aí frente às normativas e às possibilidades de regulação que nos desafiam todos os dias, né? O veto aposto em cima do PL 675 usou muito do bom senso, vamos dizer assim. Tanto a Senacom como a Advocacia Geral da União expediram um parecer, que se tornaram públicos ali no momento do veto, em que eles trouxeram bons argumentos e que mostra como o governo está preocupado com a fluidez do crédito no país. A gente sente uma predisposição do governo federal em querer mudar essa história do crédito no Brasil. Um momento em que a gente atuava muito, ou atua muito ainda, tradicionalmente, com análise de crédito baseado em informação negativa e, por conseguinte, termos pouco efeito do crédito em cima do nosso produto interno bruto. Futuramente, a gente tem absoluta certeza de que essa história vai virar através do cadastro positivo. Bom, a Senacom colocou bons argumentos interessantes do ponto de vista do consumidor, né, em que ela coloca que essa medida do 675 poderia trazer benefício implícito para os maus pagadores, né, em detrimento dos bons pagadores. O segundo argumento, importante e interessante, é a tal da assimetria de informações, que era um argumento muito forte, que a gente falava bastante na época
da aprovação do novo cadastro positivo, né? E, tendo isso em mente, talvez o 675 pudesse gerar, né, assimetria de informações, o Senacom também considerou que isso poderia fazer um aumento muito forte da judicialização em termos de resolução de conflitos, né? A partir do momento que você tem contratos estabelecidos com a maior parte do sistema creditício no país, possivelmente nós teríamos aí uma quebra total de contratos e que influenciaria diretamente no sistema de avaliação de crédito, o que poderia, obviamente, dificultar o processo de retomada da economia. Por parte da AGU, e aí eu destaco interessante alguns argumentos, que ele fala dos bancos de dados, dos birôs de crédito em si, cadastros de consumidores, que possuem um papel social e jurídico indiscutível no Brasil, né? Esse ponto é muito importante e interessante, porque nós realmente fazemos parte de um sistema importante e interessante, porque a gente está falando de interesse público, né? O crédito como interesse público, o crédito como um bem público, tá? O segundo argumento, muito bem usado pela Advocacia Geral da União, é justamente o esforço que o Estado faz, né, e o sistema creditício faz para coibir o superendividamento, né? É algo que ainda é muito incipiente no brasileiro, é a educação financeira. E, portanto, não tendo educação financeira, né, que, por exemplo, o cadastro positivo poderia, sim, ajudar bastante nesse sentido, nós fatalmente teríamos aí o superendividamento como realidade no país, né? Deixa só o Elias voltar com os slides. Caiu aqui. Já estou subindo. Obrigado, Elias. Caiu aí. Bom, e da mesma forma, a AGU se mostrou preocupada com o sistema econômico em si, em que as empresas poderiam ser prejudicadas, né? Quais sejam as empresas do sistema creditício, né? No caso, estamos aqui falando do fomento mercantil. O fomento mercantil, com certeza, se veria prejudicado com uma medida dessa, porque em quebras contratuais e também na recuperação econômica, você teria uma quebra no sistema, o que poderia agravar o orçamento das empresas. Então, todas essas razões de veto, tanto pela AGU como a Senacom, e também digo mais, pelo Banco Central e pelo Ministério da Economia, que a gente ainda não conseguiu cópia do posicionamento deles, a gente ainda vai receber isso, né? Todos eles com uma preocupação muito forte em cima do sistema creditício. Então, por fim, no Diário Oficial da União, que vocês podem ver aí na parte de cima, o presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou à conclusão de que a propositura geraria uma insegurança jurídica muito forte nas relações jurídicas e contratuais já estabelecidas, né? E poderia contrariar fortemente o que a gente falou aqui do interesse público. A gente fala muito que o crédito sim, um bem público em que todos temos que ter a responsabilidade e a tutela sobre ele, sob pena de que o mau uso poderia gerar altos custos para as pessoas que fazem o bom uso, né? Então, e por fim, um argumento muito importante, que era justamente isso, e repetindo aqui um pouco, que a medida do 675 poderia gerar um inadimplemento, né, um incentivo ao inadimplemento, o que poderia permitir o superendividamento. Então, desculpe me alongar um pouquinho aqui, mas acho que as razões aqui estão muito bem estabelecidas e, de uma maneira geral, nunca é exagero a gente revisitar esses argumentos, porque fortalecem, de uma forma geral, o nosso posicionamento como setor. E aí digo nosso posicionamento como setor, que quando nós nos defendemos dos birôs, a gente tem absoluta certeza que defende os demais negócios do sistema creditício, no caso aqui o fomento mercantil. Obrigado, gente. Ok, obrigado aí, Julinho. Então, dando sequência, nós falamos daqueles 8 princípios internacionais e a gente acabou selecionando 3 pilares aí, né? Primeiro, a integridade dos dados. A integridade de que os dados não devem ser suprimidos e os dados podem ser usados na maneira em que é permitida por lei, com o propósito de realmente de poder avaliar o crédito.
a renegociação das partes e abrir espaço para que isso aconteça, e esse pilar foi que norteou os nossos 45 dias. A integridade dos dados tem sido a nossa batalha em todas essas medidas legislativas, seja federal, seja estadual, que atualmente está crescendo também as matérias estaduais, que elas acabam quebrando essa integridade, né, através do não uso ou da supressão das informações, seja positiva ou sejam negativas. E a avaliação equilibrada. Isso aí é um ponto que nós temos defendido bastante, porque esse espaço para renegociação é um espaço finito, certo? Talvez vai de 90 dias a 150 dias ou 120 dias, e daí as partes já se acertaram. O que a gente está buscando muito, estamos trabalhando junto com os bancos, inclusive, até o momento não chegamos ainda no posicionamento final, porque lá fora essa avaliação equilibrada ela é feita através de que as fontes mandam as informações durante esse período de calamidade públicas marcadas. Olha só, o credor, junto com o tomador de crédito chega e fala, eu estou afetado, estou quebrado, é um problema aqui que eu não consigo abrir minha loja, por exemplo. Tá certo? Então, você foi afetado por causa da pandemia. Então, tá bom. Então, esse dado vai para o Bureau de Crédito com uma marcação. Olha, essa pessoa está negativada, tá certo? Ou esse buraco no positivo, tá certo? Está acontecendo porque a pessoa se declarou e eu reconheço como credor que ela está sendo afetada. Então, recebendo essas informações dessa forma, a gente destacaria no relatório de crédito, sempre, né, dentro do princípio de ter integridade dos dados, mas com uma informação adicional para que o credor pudesse avaliar essas informações a critério dele, e a gente ponderaria essas informações na hora de calcular a nota de crédito, de modo a impactar o mínimo possível, não só as pessoas, mas também as empresas. Tá? Bom, o tema aí da nossa live é o seguinte, né? Qual o posicionamento dos birôs, tá certo? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aí, né? E gostaria muito de ouvir também um comentário de vocês, porque esse é um trabalho conjunto. Os birôs são favoráveis ao veto, porque fere a integridade e uso dos dados, tá certo? Outra coisa muito importante, o processo dos 45 dias manteve a dinâmica de crédito. Vocês viram, as curvas estão muito próximas, tá certo? A medida setorial que nós tomamos, essa aí dos 45 dias, foi realmente o que modificou, foi o fato que conseguiu modificar o texto original do 675 e tem tido também efeito em outras matérias federais perderem força. Então, essa medida que nós tomamos dos 45 dias durante 90 dias tem sido um forte argumento e virou praticamente uma prática de mercado, porque não quebrou o fluxo do processo de crédito. O veto do 675, medidas setoriais, tem sido intensamente usados, né, nas argumentações dos PLs estaduais. Quer dizer, cada estado acaba criando propostas que realmente vai contra realmente a integridade dos dados. Tá certo? Então, nós temos agora trabalhado, usado os argumentos, inclusive, do veto e as medidas setoriais, a medida setorial que nós tomamos, agora nós já temos o controle das curvas do que estão acontecendo, para termos, assim, os argumentos para que a gente bloqueie outras iniciativas que sejam danosas no crédito na ponta. Os gráficos realmente que eu apresentei para vocês mostram que tem um potencial, né, de beneficiar o contexto atual que estamos vivendo, né, estamos trazendo uma regularidade no processo. Os birôs continuam acompanhando a eficácia das medidas, dessa medida para tomar decisão. Então, vocês vão perguntar, vai postergar? Não vai postergar? Tá certo? Nós não sabemos, tá? Então, nós estamos em avaliação, porque até o momento a gente tem visto que essa medida ela trouxe regularidade e trouxe uma normalidade. Outra coisa importante, né? Temos um forte acompanhamento de matérias federais e estaduais, e tínhamos cerca de 51 matérias, tá? Não é uma boa ideia, mas era 51, tá certo? E continua
não, mas continuou crescendo, mas temos trabalhado muito nos estados também para evitar, inclusive, essas iniciativas que não só prejudiquem o crédito, mas também tragam assimetria na operação como um todo. Temos tido várias reuniões, várias videoconferências com autoridades do Legislativo e do Executivo, então esse é um papel da NBC, de trazer o conhecimento na disciplina do crédito, orientar, trocar ideias com partes relacionadas para que realmente a gente preserve e prospere a disciplina do crédito, que é tão importante para a retomada, não, né, para a economia em geral, mas nesse momento mais ainda na retomada da economia e no momento que estamos vivendo. A gente tem feito também muitas aproximações com entidades setoriais, vocês são um exemplo, tá? E a gente tem muito respeito aí pelos feedbacks de vocês, pelo processo de vocês, e uma eventual renovação dos mais 30 dias, por mais 30 dias à medida que de 90, a gente está avaliando se vai ou não vai, mas olha só por uma questão até de, como é que se diz, de credibilidade na medida. Se a gente tiver espaço e as partes verem que realmente vale a pena renovar, uma renovação por mais 30 dias passaria uma mensagem muito forte para a sociedade, para os parlamentares, dizendo o seguinte: olha, o pessoal está acompanhando, o pessoal está medindo e o pessoal está tomando decisões independente de pressões ou interferência do legislativo. Então, esses são os pontos que eu queria compartilhar com vocês, e com isso eu passo a palavra para o Luiz. Alô, Luiz? Ô, Elias. Oi. Zé Luiz. Ô, Paulo, tem a palavra, Paulo. Obrigado. Não, só queria adicionar, quando o Julien explicou muito bem sobre o veto ao 675, só para a gente lembrar que o 675 vetado foi o texto da Câmara, mas ela foi para o Senado e o Senado mudou completamente o 675. É verdade. Muito mais coisa, tirando a suspensão, mas veio com coisas do positivo de volta, e houve um trabalho de volta para a Câmara, e a Câmara acabou não aceitando. Quer dizer, o risco de coisas acontecerem, né, por medidas talvez populistas, ou que o pessoal pense que vai trazer um benefício para o consumidor, para a pequena e média empresa, muitas vezes tem o efeito contrário. Então, é só relembrar que essas coisas continuam acontecendo. O Elias falou sobre a parte estadual, a gente continua tendo nos estados projetos de lei sendo apresentados para suspender a negativação, alguns até os protestos, como vocês sabem. Hoje mesmo entrou no Senado o do senador Romário também para suspender a negativação. Então, todo esse trabalho que nós estamos fazendo com vocês é para ouvir vocês, porque é possível, além da credibilidade que o Elias comentou, de uma possível expansão dos 90 dias, do prazo de 90 dias por mais 30 dias, até uma para a gente mitigar ações que estejam a nível federal e estadual. Vai continuar. Então, era esse ponto que eu queria só adicionar. Obrigado. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Vamos, então, passar agora às colocações que os nossos companheiros que estão participando pretendem apresentar. Então, a palavra do doutor Zé Luiz como mediador. Boa tarde a todos. Já temos aqui no nosso canal uma pergunta inclusive do nosso atual conselheiro, futuro diretor e diretor eleito de Produtos e Inovação, Marcelo Cates, do Rio de Janeiro, né? Ele começa com um comentário, ele entende que a medida móvel de 45 dias se tornou mais linear do que a de 10. Agora a pergunta, porém, esse alongamento agora, com a retomada da economia, não poderia ter um impacto negativo nas negociações? Boa pergunta. Olha só, o ciclo, né? Nós vivemos várias ondas. A primeira onda é a onda sanitária.
tá certo? Ela dura de 90 a 120 dias. Nós começamos ali em março, tá certo? Se for 120 dias, são no mês 7, estaria no fim dessa onda. Mas os agentes econômicos começam a atuar. A economia ainda não está retomando. A expectativa, em geral, que se tem da retomada da economia é da ordem de 18 a 24 meses. Isso aí para a gente voltar ao mesmo patamar que teríamos em 2019. Então, não adianta. Essa medida ela tem um alongamento, e nessa cauda longa, né, de 1 ano e meio a 2 anos, tá certo? O ideal é a marcação dos dados, porque essa marcação ela tem que ser feita até que se regularize, tá certo? Então, ela realmente teve uma flutuação nos 10 dias, tá certo? Que aí entrou muito processo de renegociação. Quando teve o pico para baixo, quer dizer o seguinte, não tinha abertura dos agentes econômicos. Quando teve o pico para cima, sinal que, né, teve uma avalanche de renegociação e ela saiu fora. Então, esses picos, vocês veem, eles tendem a uma linearidade mais na frente, porque todos esses programas entraram de uma maneira, não atrapalhada, mas em urgência. Então, tivemos picos dos dois lados, mas você viram que, com o tempo, se normalizou o processo e ela tende realmente a caminhar uma estabilidade. Obrigado, Elias. Elias, uma pergunta que nós gostaríamos de colocar para você, assim que foi aprovado o texto da Câmara, o 675, na aprovação final, e lá ele dizia assim, suspendia retroativamente a 20 de março, por 90 dias, com a possibilidade de renovação, a inscrição de cadastro de consumidores, né? Surgiram aí alguns comentários, né, de que aquilo, consumidores, eram só, não afetaria o fomento, porque consumidores eram só as pessoas físicas e o fomento não trabalhava com pessoas físicas, né? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor ele coloca que consumidor pode ser a pessoa física ou jurídica, destinatária final da operação. E acredito que os birôs não teriam condições, quando recebessem uma inscrição, de saber se ela era destinatária ou não era destinatária final. Não caberia aos birôs fazer o julgamento se a relação era de consumo ou não. Então, gostaria de ouvir você, porque na concepção nossa da ANFAC, nós ficamos preocupados, não ficamos de maneira nenhuma aliviados com aquela informação consumidores, né? Porque sabíamos que iria ter uma abrangência geral. Qualquer inscrição, pessoa física ou jurídica, seria objeto da suspensão, e, portanto, a manutenção a manutenção do texto da Câmara não era de maneira alguma algo que poderia nos aliviar, né? Então, mas eu gostaria de ouvir aí de você, Elias, do Paulo, do Julião, da Luciane, aí, sobre esse entendimento, se realmente não haveria condições de poder se julgar se aquela pessoa jurídica era consumidor ou não, e, portanto, a restrição teria caráter geral, caso não houvesse o oportuno veto da presidência ao projeto. Bom, como a pergunta veio, né, do texto aí, eu vou pedir para a Ana Flávia, tá certo? Que é também dos birôs de crédito aí, né, e está muito próxima da operação, fazer os comentários. Oi, boa tarde. A gente não é só a pessoa jurídica, a pessoa física também, ela pode não ser enquadrada como consumidora, se ela não for a destinatária final, né? Então, não tem como fazer essa separação. Ali, quando a gente recebe o registro para entrar na base de dados, não existe essa classificação se ele realmente foi o destinatário final ou não. Se você quiser complementar alguma coisa. Alguém quiser complementar? Fique à vontade. É exatamente isso. Uma pessoa física também pode não ser consumidor, porque pode não ser o destinatário final. Então, assim, é uma classificação muito difícil, que você teria que ver caso a caso, né? Se fizesse essa interpretação de consumidor em cada hipótese prática, cada caso prático, que você teria que verificar. Porque não é porque a pessoa física que ela é obrigatoriamente classificada, pode ser obrigatoriamente classificada como consumidor. Se ela não for destinatário, ela não se enquadra como consumidor,
mesmo sendo pessoa física. Nós não temos essa classificação, tá? A gente não chega nesse nível de detalhe. Então, as negativações, tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica, elas têm o mesmo tratamento. Elas entram no banco de dados, são comunicadas na forma da lei, né, porque é emitida a comunicação da abertura dos registros, mas não é colocada uma marcação se ele é o consumidor destinatário final ou não. Mas o José Luiz tem razão na afirmação que vale para os dois lados. Vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, tudo que é discutido na lei, no Código de Defesa do Consumidor e assim por diante. Sim, o Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica, consumidor, pessoa física ou jurídica. Tá? Isso aí é uma definição da própria lei. Então, perfeito, ficamos aqui felizes que a concepção que nós tínhamos, que os birôs realmente não teriam condições de fazer o julgamento se nós estávamos diante de uma relação de consumo ou não, e iriam ter que aplicar a lei pressupondo de que se tratava de uma relação de consumo, e aí, se não fosse, teria que haver aí aquele que se sentisse prejudicado que teria que procurar aí recursos em relação a isso, né? Então, e aí, exatamente por essa razão que a gente sabia da impossibilidade, que em momento algum a gente comemorou o texto da Câmara ou arrefeceu, como a própria NBC também não arrefeceu seus ânimos, né? Todos lutaram bravamente, tenho certeza aí que o Julien, lá em Brasília, trabalhou brilhantemente, né? O doutor Luiz enviou ofício ao Gabinete Civil, para o general Braga Neto, indicando aí a importância de uma melhor análise, né? A partir do momento que naquele regulamento do direito privado, o presidente vetou a questão da suspensão das liminares nas ordens de despejo, né? Que também tinha um apelo bastante popular, né? E nós percebemos que talvez lá na presidência da República eles não estivessem aí pensando em ser populares, sim pensando nas consequências. Imagine o proprietário que não podia mais despejar, né, o seu inquilino, como ficaria o presidente, embora tinha apelo popular, vetou. Então o doutor Luiz aí mandando ofício ao general Braga Neto e ao Jorge Oliveira lá na subchefia de assuntos jurídicos, né, e secretário-geral da presidência, também fizemos um trabalho e acho que podemos comemorar que o veto foi a circunstância que mais pôde atender. Mas temos aqui a pergunta aqui da Silvia Hoffmann, do FIDIC Daniele, é mais ligado a vocês de birôs de crédito, aí, não tanto ao 675, mas a uma questão econômica. Ela pergunta: o que acham dos impactos que teremos aí em pedidos de recuperação judiciais? Então, vocês que são dos birôs, Elias, Paulo, Luciane, Ana Flávia, Julián, o que vocês estão achando em relação às recuperações judiciais, o que o momento anda se apresentando e se, eventualmente, esse veto pode ajudar também a diminuir ou, quem sabe, aumentar os pedidos de recuperação judicial? Olha só, a recuperação judicial ela vem, né, de uma ação de praticamente ali de ser numa situação assim dramática, tá certo? E o que a gente tem visto aí são o governo fornecendo uma série de linhas de crédito para gerar a liquidez e impedir realmente que um evento desse tipo aconteça, tá certo? Então, existe, né, a postergação de pagamento de impostos, existe o crédito para manter a folha de pagamento, existe o crédito para pequena e média empresa, até cerca de 30% do faturamento anual, com carência de 6 meses. Então, a gente vê que o governo está preocupado com isso e certamente vai ter um impacto na recuperação judicial, é esperado, mas a gente vê que o governo tem tomado muitas medidas para poder evitar, né? E, nesse momento, o que mais a gente recomenda com o Biro de Crédito é que se abra espaço para negociação, tenha flexibilidade, tente, se converse, e o que é mais importante, nesse momento de incerteza, o tomador de crédito está perdido, gente. O cara está desesperado. Ele não sabe nem o que fazer, tá certo? O desespero é tão grande. E nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, com o governo brasileiro de promover todas essas linhas de crédito na ponta para os nossos clientes PJ,
para que eles saibam que existe uma linha de crédito, saibam que tenha realmente de recurso disponível, e com isso que a gente espera, realmente, que caia na adimplência, que caia a recuperação judicial. Temos só... aqui... pois não, pode Desculpe, só complementando, crise é crise, né, José Luiz? Não tem jeito, a crise ela impacta, a gente tem visto algumas empresas de pequeno porte, restaurantes, lojas de rua, mesmo lojas de shopping, que não vão sobreviver. Empresas que estão fechando, que estão com um problema grande. Então, a recuperação judicial ou qualquer outra maneira de se falar do assunto, ela vai aumentar porque a crise ela impactou bastante, né? A gente acreditava em talvez 60 dias e hoje nós já estamos mais de 120 dias com tudo parado. Então, vai haver, mas como ele tem coisa que está sendo feita pelo governo e pelo mercado privado. Vocês são um exemplo do fomento mercantil para ajudar, para renegociar e para trazer outras melhores condições para quem vocês acham que possa dar o crédito para auxiliar nesse período. O que é importante, naquela curva que eu mostrei para vocês, se a gente pegar as curvas que seriam do varejo, tá? A recuperação em até 10 dias foi só de 10,6%, né? Contra 26% praticamente que a gente tinha. E até 45 dias foi cerca de 32%. Só para vocês mostrarem por quê, né? Está faltando chegar o crédito na ponta. Né? O governo ajudou muito o consumidor com crédito, né? Essa ajuda emergencial. Então, a grande preocupação do governo em geral, e nós temos trabalhado junto com eles, é como é que a gente acelera essa vinda do recurso na ponta para evitar realmente a recuperação judicial. Temos aqui mais uma pergunta, continua do Marcelo Katz, né? Ele disse, claro, entendo que a economia retornará ao longo prazo, mas não poderíamos pensar em um tempo um pouco mais curto, como 20 dias, né? Eu complemento, né? O Elias participou, Elias, a Luciane, acho que a própria Ana, o Paulo, quando a NBC tomou a medida dos 45 dias, né? Participamos aí de algumas reuniões no Zoom, e realmente as empresas se ressentiam, né? O próprio Marcelo está falando, vamos reduzir para 20 dias, né? Mas o que a gente tem observado agora, se nós estamos dentro de um perfil que já tem a negativação, uma ou a mais, uma negativação ou não a mais, ela é importante numa decisão de crédito. Mas aquela empresa que não teve negativação, hoje ela está elegível ao crédito do Pronamp, que ainda não deslanchou, apenas a Caixa Econômica é que está começando a operar. Então, se eu faço, de repente, a negativação nela, ela não acessa o Pronamp e não consegue vir negociar comigo. Ou seja, né, às vezes a negativação vai ser a responsável para que a empresa não tenha condições de um crédito mais barato e vir negociar, né? Mas eu gostaria de ouvir vocês, porque principalmente uma das grandes preocupações hoje das empresas eu preciso acessar o Pronamp, né? E embora o governo, o senador Jorginho Melo tenha tentado criar uma cláusula que dizia que o negativado poderia acessar o Pronamp, essa disposição foi vetada, e, portanto, para você ter o acesso ao Pronamp, você não pode estar negativado. Então, acho que talvez esse prazo vai poder muito colaborar para que as empresas acessem o Pronamp, que agora começou agora praticamente, né? E, de repente, poderem negociar melhor nesses 45 dias com o dinheiro do Pronamp com seus credores. O que vocês acham? Olha, primeiro, acho que foi muito bem colocado por você. Nós abrimos 35 dias para dar tempo que a pessoa vá lá e tenha espaço para negociar e pegar. E aí, consequentemente, ela não se negativa, tá certo? O outro ponto importante é que nós vivemos ainda numa cultura do negativo há mais de 30 anos. Tá certo? O positivo veio exatamente para poder trazer esse equilíbrio, para não trazer essa visão de preto e branco, tá certo? Porque a pessoa, no fundo, é cinza, né? Nem é preto, nem é branco, tá certo? Então, com isso, o cadastro positivo veio e a cultura da nota de crédito, que ainda está começando no Brasil,
ela é muito mais importante que uma negativação. Uma negativação pode ter sido feita por um esquecimento, por uma renegociação, né, que está sendo feita, né, com o credor, tá certo? Ela pode ter sido feita num momento dramático que deveria ser marcado, tá certo? Então, você pega uma pessoa que tem um histórico de 15 anos, sem problema nenhum, de repente teve uma negativação e ela acaba não recebendo crédito. Então, a gente defende que, para avaliação do crédito, não se olhe negativação. Pode até se olhar negativação, que é um critério que cada credor vai ter que ter. Mas a gente recomenda muito que se pese bastante a nota de crédito, que ela é muito mais consistente, ela é muito mais coerente de mostrar um comportamento do que mostrar um fato. Paulo, Julián, Luciane, Ana Flávia, gostaria de fazer algum comentário? Não, por enquanto não. Sim, Zé Luiz. Obrigado aí mais uma vez. Para o caso do Pronamp, até nos surpreendeu um pouco e aí fortalece um pouco mais a oposição em cima do governo com relação a essas medidas que trazem, vamos dizer assim, um pouquinho de assimetria de informação para o mercado. No caso, esse dispositivo de não avaliação em bancos de dados, o governo vetou em cima do Pronamp, mas com uma justificativa muito forte em cima dessa assimetria de informação. Ele fez dessa forma, resolveu vetar até para proteger que o crédito pudesse chegar para os negócios. Por quê? Porque não havendo havendo um dispositivo que restringisse a análise de crédito, provavelmente você restringiria o crédito na ponta, porque é automático que o sistema creditício se torna mais conservador ou então elevaria o custo no mais alto grau para poder ceder o crédito. Então, eu acho que foi uma decisão acertada do governo, mais uma vez. A gente entende o momento, o Pronamp é muito importante e fundamental, mas o fato de não haver avaliação em cima de bancos de dados nesse sentido poderia prejudicar o próprio negócio, os negócios que precisam de crédito. Perfeito, temos mais uma. Opa. As partes têm que se acertar, tá certo? O governo, nós tivemos um governo liberal, né? O mercado tem que se ajustar, então nada melhor do que o bom senso. Temos uma pergunta aqui do Pedro de Paula Filho, que é também conselheiro da ANFAC, presidente do sindicato Sinfac do Paraná, e agora foi eleito nosso diretor de Relações Federativas e Sindicais, né? E ele pergunta, as propostas dos legislativos estaduais estão sendo acompanhadas pela NBC? Os Sinfacs estaduais poderiam ajudar de alguma forma? Está se colocando à disposição aí para ajudar vocês, mas gostaríamos de ouvir aí se vocês estão acompanhando aí as medidas estaduais. Pergunta aí. Eu vou deixar o Júlio com mais detalhe aí. Obrigado, Elias. Sim, Zé Luiz, eu acho que a pergunta é extremamente oportuna e a gente fica muito feliz de saber que a gente tem soldados aí à disposição para fazer as batalhas regulatórias locais. Tá? A gente está acompanhando, sim. A gente sempre acompanhou. Tá? A gente, desde a criação da NBC, com o amadurecimento de um sistema de relações com o governo e regulatórias, institucionais, o monitoramento para nós ele é básico, ele é basilar para a nossa atuação nos estados. Então, sim, respondendo a pergunta, há muito tempo que nós já acompanhamos as assembleias legislativas pelos estados e nós temos atuação bastante ativa em matérias que sejam lesivas para o setor creditício. Então, no caso da pandemia, de março para cá, a gente teve um crescimento igual ao Covid-19. Tivemos um crescimento exponencial da quantidade de propostas legislativas que pretendem ou pretendiam suspender os dados para o mercado de crédito. O contato pode ser feito conosco, sim, através do Elias, através da NBC, da Secretaria da NBC, em que a gente possa dar continuidade numa ação, porque não somos nada sem o capital político de relacionamento que existem nos estados através dessas entidades locais.
será muito bem-vinda o apoio, será muito bem-vindo o apoio das entidades locais nos estados para nos ajudar no trabalho de ação estratégica, diálogo com os parlamentares, educação em cima dos parlamentares sobre a possível lesividade se você suprimir informações sobre o mercado de crédito. Nós estamos já rumando para o final da nossa live. A gente tem mantido lives de 1 hora, que nos parece ser o tempo adequado. Então, para finalizar, a grande expectativa de muitos era de que, com o veto, a posição dos birôs, aí a gente viu, seria... Então, agora não haveria motivo dos 45 dias. Quando o que a gente consegue aferir, e essa sensibilidade o doutor Luiz Nanfac sempre teve, é que exatamente esses 45 dias foram fundamentais para a existência do veto e que o perigo não acabou, né? Porque nós estamos com uma sucessão de outras medidas e que, se nós não tivermos mais o argumento de que o mercado se autorregulou, encontrou aí o seu ponto de equilíbrio com os 45 dias, talvez coisas piores possam vir a acontecer, né? Então, gostaria de ouvir as considerações finais de vocês, do Elias, do Paulo, do Julián, sobre essa questão de vamos, talvez, continuar por mais algum tempo com os 45 dias, e depois o doutor Luiz assume aí para também fazer as suas colocações e aí vocês também se despedirem. E eu já, desde já, me despeço como moderador, deixando, então, essa questão de que os 45 dias são ou não ainda necessários no nosso campo de batalha legislativo. Muito obrigado. Com a palavra a vocês aí, nossos parceiros, e o agradecimento de terem se disposto aí a participar de uma live com o Anfac, né? De nossa parte, minha como moderador, agradeço muito a disponibilidade de vocês e vamos ouvir o que vocês têm a falar sobre a manutenção dos 45 dias. Bom, olha só, vocês viram a curva lá, né? Então, essa medida, ela é uma medida técnica. Ela tem sempre o aspecto político, que é muito forte também, entendeu? Tá certo? Então, nós temos que olhar essa medida dentro de 2 eixos, tá certo? O eixo técnico e o eixo político, tá certo? Tecnicamente, ela se mostrou muito aderente à realidade, tá certo? Então, ela trouxe uma normalidade. Então, se a gente tivesse que prorrogar hoje, olhando o que nós temos aqui, fala, gente, não afetou, tá certo? Teve pouco impacto, realmente não quebrou o fluxo. Então, o que a curva nos mostra nós temos o controle e a medida ela foi acertada porque trouxe equilíbrio, tá certo? E tem o outro eixo, que é o político, tá certo? Como eu mesmo coloquei no fim, né, dizendo o seguinte, se a gente tiver que prorrogar por decisão, seja técnica ou seja política, o fato de a gente tomar a iniciativa de prorrogar é um fato muito forte, uma mensagem muito forte para o mercado, dizendo o seguinte, senhores legisladores, saiam fora desse espaço porque o mercado se entende e ele traz a melhor solução para não só para o consumidor, para a empresa, para o credor e para o país. Então, eu diria que são dois eixos aqui. Então, a gente vai honrar aquilo que está até os 90 dias, uma vez que foi declarado, e quando estiver se aproximando, a gente vai voltar a conversar com vocês, tá certo? Para poder falar, olha só, continuamos medindo, a curva continua sendo favorável, né? Não tem risco. Então, gente, vamos prorrogar por mais 30 dias, se necessário, tá certo? Mas se ela está boa e está funcionando, talvez ela vai trazer um benefício agora, sabe em quê? Nos programas do governo. Porque o crédito privado saiu, agora está começando a onda do quê? Do crédito do governo, que é o crédito que vai afetar mais vocês diretamente. Talvez seja até conveniente de prorrogar mais para dar espaço para que esse crédito do governo tenha, né, o tempo necessário para se ajustar. Mas essa conversa a gente vai ter mais para frente, né? Mas a gente nos trouxe muita tranquilidade, que nós tomamos a medida acertada e temos o termômetro de como medir se era eficiente ou não. Agora, politicamente, não tenha dúvida que, se precisar, a gente vai propor e vamos seguir em frente. Tá? Julián e Paulo, se quiserem comentar. Eu acho que é só isso mesmo. Agradecer o pessoal da Anfac novamente, os nossos amigos,
parceiros de momentos de sucesso e também de desafios. E é reforçar, os birôs não têm nenhuma intenção de manter ou falar, bom, agora passa para 45 dias para sempre. O que nós precisamos fazer é acompanhar e fazer o trabalho, inclusive vendo os aspectos políticos e a necessidade que a gente possa ter de fazer uma ampliação por 30 dias. Acho que também é uma mensagem positiva para dizer o seguinte, que é aquilo que o Elias falou. Deixa com a gente, deixa o mercado se autorregula. Não precisa de PL, de disputa, de briga, de votação. Vamos pensar naquilo que é importante para o país. O legislativo tem que votar naquilo que é importante para o país. Muito bem. Bom, finalizando, eu queria agradecer a oportunidade. Para a gente é fundamental esse diálogo, a continuidade do trabalho de conversa, para os próximos passos aí no nível regulatório, né? A gente fala muito de novo normal, mas eu acho que a gente já avançou tanto na pandemia que eu consigo chamar agora só de novo anormal. A forma como o Parlamento Federal e os parlamentos estaduais estão trabalhando é um novo anormal. E foi assim com a história do PL 675. Nós não tivemos... Foi um pouco de requinte de crueldade sem direito à defesa, quase. Quando ele veio suspendendo tudo e até 31 de dezembro. Em pouco tempo, em algumas horas de contatos telefônicos e conversas com assessores e até com deputados, a gente conseguiu tirar duas dúvidas fundamentais. Suspender o positivo nesse momento é um tiro no pé, né? Suspender o cadastro positivo nesse momento seria ceifar as empresas, os negócios e as pessoas de continuar obtendo um mínimo, de ter um mínimo de informação disponível ao mercado para obter crédito, né? E conseguimos explicar que suspender sem um tempo limite poderia ser fatal também, porque navegar no escuro ou voar no escuro seria fatal para todo mundo, né? Então, a partir daí, a gente conseguiu fazer as adequações necessárias nesse projeto de lei, que a priori fazia sentido naquele momento de aprovação, mas que demorou muito e acabou ficando extemporâneo. Mas, felizmente, a nossa medida, né, de autorregulamentação, podemos chamar assim, dos 45 dias, conseguiu adequar o texto do projeto de lei e adequar o mercado à normalidade que a gente está falando. Então, continuaremos juntos aí nos próximos passos, porque tem muita batalha interessante, tem muita aventura ainda para a gente viver juntos aí no parlamento e nos parlamentos do Brasil. Muito bom. Então, eu queria também aproveitar, só finalizando, a gente, nos 45 dias, a gente nunca quis e tem intenção de colocar um incentivo perverso, tá certo? Por que 45? Por que 90 dias? 90 dias já estimulam a inadimplência, tá certo? 45 dias é um prazo razoável que acabou se mostrando para que as partes se conversem. E, com isso, eu quero também de aproveitar e agradecer o espaço, parabenizar pelas perguntas. Perguntas a gente sempre tem, né, nos coloca a pensar e ter que refletir, e para responder a gente acaba aprendendo junto. E depois eu deixo o meu contato aqui agora, né, se vocês quiserem estreitar relacionamento na parte estadual, eu abro o canal aqui com o pessoal nosso regulatório, e a gente né, vai ser mais um batalhão junto na batalha aqui, né, na guerra que nós estamos enfrentando nesse momento aí. Então, deixo o meu muito obrigado, especialmente ao Luiz e a família Anfac, que está presente aí na nossa live. Obrigado. Mas alguém quer usar a palavra? Não. Luciene? Alguém mais? Ana Flávia? Luciene. Não, Elias. Obrigada. Bom, Elias, só tenho a agradecer a sua participação, como sempre, bastante proveitosa, com seus ensinamentos, com a sua experiência. E o momento está demonstrando o importante papel que nós temos desempenhado na economia, ocupando a dianteira na solução do estresse, do fluxo de caixa, das cadeias produtivas, dos mais variados setores da economia, e, com isso, nós temos marcado uma posição importante.
o amadurecimento, a credibilidade do fomento comercial e a experiência que nós temos colhido, exatamente sabendo administrar aquela variável política que o Elias falou. Temos uma lição para todos eles, mostrando que realmente a realidade fática do país é uma e a realidade do poder é outra. Nós, então, acho que quero me congratular com todos os associados da ANFAC, com todos os operadores, com todos os nossos empresários, laboriosos empresários que têm lutado tanto, e haja visto o seguinte: nós conseguimos, com toda essa dificuldade da crise pandêmica, manter algumas atividades em plena ocupação. Algumas atividades básicas, como o setor metalúrgico, o setor de farmacêutico, bens duráveis, que estão aí com o nosso total apoio. O índice de liquidez nosso, a nível do Brasil, nacional, está em torno de 70 e poucos por cento de liquidez. Eu acho altamente positivo. É a maior demonstração do nosso protagonismo, como eu disse antes, e da força do fomento comercial enfrentar tantos desafios. Mais uma vez, Elias, Paulo, todos os companheiros da NBC, Julien, Luciana e a Ana, grato pela sua colaboração, por trazer para nós mais esses elementos que são realmente de extrema necessidade. Um verdadeiro aprendizado para que a gente possa cada vez mais conduzir melhor as nossas atividades e garantir a liquidez do nosso negócio, para poder sobreviver. Garantir a nossa sobrevivência e garantir a sobrevivência da nossa imensa clientela. Mais uma vez, gratíssimo a todos pelo mais esse sucesso de uma reunião como essa. Muito obrigado e vamos continuar nessa caminhada, pautando o caminho da seriedade, o caminho do trabalho, o caminho da efetividade em defesa do nosso país. Muito obrigado, gente. Parabéns mais uma vez. Tem a mão do Paulo levantada aí. Não sei se o Paulo quer falar alguma coisa aí. Até logo. Ô, Paulo, sim. Pode falar. Não, eu não estou. A minha mão que eu levantei já faz tempo, eu já falei. Desculpe, Paulo. Não, mas pode concluir, Paulo. Não. Obrigado, Luiz. A mão ficou levantada, por isso que eu estava com dor no braço. Tá bom. Okay. Um abraço. Muito obrigado, Elias. Gratíssimo a você, Elias. Um abraço a Juliano, todos. prazer em vê-lo, hein? Prazer em vê-lo. Prazer Até em breve, vê-lo, hein? Neto. Brasil, hein? Até breve. Hein? Até logo. Até breve. Até logo. Até logo. Estamos no ar já? Não? Estamos no ar? Quem é que está no ar? Desculpa, viu? Estava num call da NBC e atrasou. Ai, aqueles call que não tem fim, sabe? O povo gosta de falar. Diga. Desligou, Cris?